A liquidez e a circulação dos discursos transformam em texto virtual a realidade social da mágica de uma prática oral. Eu gostaria de pensar sobre a formação de um regime de audiovisualidades a partir de uma narrativa oral amazônica encantadora, que é a Matinta Pereira. Essa narrativa me tocou profundamente e eu a descobri em minhas calorosas, infatigáveis e celebrantes viagens a Belém, junto com o Jedi, que é coordenado pela professora Ivânia Neves, da UFPA. Diz a lenda que à noite um assobio agudo perturba o sono das pessoas e assusta as crianças, ocasião em que o dono da casa deve prometer tabaco ou fumo. Ao ouvir durante a noite, nas imediações da casa, um estridente assobio, o morador diz: "Matinta, pode passar amanhã aqui para pegar seu tabaco." No dia seguinte, uma velha aparece na residência onde a promessa foi feita, a fim de apanhar o fumo. A velha é uma pessoa do lugar que carregaria a maldição de virar Matinta Pereira, ou seja, à noite transformar-se nesse ser indescritível que assombra as pessoas. A Matinta Pereira pode ser de dois tipos, com asa e sem asa. A que tem asa pode transformar-se em pássaro e voar nas cercanias do lugar onde mora. A que não tem, anda sempre como um pássaro, considerado agourento e identificado como sendo rasga-mortalha. Dizem que a Matinta, quando está para morrer, pergunta: "Quem quer? Quem quer?" Se alguém responder "eu quero", pensando em se tratar de alguma herança de dinheiro ou joias, recebe na verdade a sina de virar Matinta Pereira. Não importa de quem leiamos ou ouçamos a história de Matinta Pereira, a disposição corporal da protagonista é corporificada por uma velha. A assombração seria o fato de a velhice atingir o corpo e as modulações corporais vêm junto, como um arcabouço moral da prática da vida. Por tais razões, não iremos tratar de Matinta Pereira apenas como uma narrativa amazônica. Queremos lhe dar o estatuto de sujeito, que inclui a condição belenense e amazônica, incluindo posicionamentos outros que formatam o campo do sujeito para a Matinta. Iniciaremos indicando traços característicos da constituição de um regime de audiovisualidades que servem de instrumento para a análise enunciativa de Matinta, de Fernando Sektovich. É a tática cinematográfica que nos deve ocupar. É o modo do encadeamento particular das estratégias fílmicas que vai se distribuir em um conjunto de limites que permitem ao regime mostrar um recorte em vez de outro. O discurso que as audiovisualidades promovem, então, é a possibilidade de se produzir vazios, verificar ausências, isolar fatos fílmicos, limitações individualizadas dentro do escopo da manifestação do regime entre o audível e o mostrável. Trata-se de enfrentar um acontecimento das audiovisualidades no nível daquilo que pode aparecer a partir do domínio das estratégias que dali foram excluídas e que apontam para um devir. A riqueza dessa falta está em um lugar bastante bem localizado, na determinação dos visíveis e dos enunciáveis em cada época, que ultrapassam os comportamentos, as mentalidades, as ideias. A recorrência desses fenômenos que o regime das audiovisualidades apresenta denuncia uma forma de saber a partir do que é visto e ouvido, o enunciável. O enunciável é a ordem, procedimento e domínio, quando a utilização das práticas cinematográficas mostram que sua administração desencadeia um projeto de investigação sobre onde e como foi possível falar de um objeto. A ordem do enunciável é a organização síntese de um regime de audiovisualidades para um fato discursivo na história.
de que forma se desencadeia o regime das audiovisualidades sobre Matinta. Sobre suas formas visíveis, na celebração de suas audibilidades, no agrupamento de planos em sequência discursivo-fílmica, sua combinatória do corpo e da posição do corpo dentro do quadro. Tomar uma posição, face às táticas do intertício em ver e ouvir, é compreender o estatuto do sujeito que movimenta a imagem e sussurra os sons em um círculo da história de nosso cotidiano. Do que falamos então, do acontecimento que se enuncia nas audiovisualidades. O acontecimento é a mudança do rumo de uma trajetória que se acha apenas sua e provoca um rasgo no curso da história daqueles que veem, ouvem falar, anunciam sua posição e retêm na memória de si. Valquíria é a Matinta Pereira e a todo custo busca seduzir Felício, que tenta resistir às suas investidas, pois é casado com Antônia. Antônia sofrerá com o feitiço de Matinta, ficará gravemente doente, morrerá ao final. Felício cederá ao encantamento de Valquíria. Quais são os artifícios que o amor coloca à prova na hora do contato com a alma daquele que deseja? Vejamos uma sequência que nos mostrará como a Valquíria se relaciona pelo olhar com o outro e consigo mesma. Vamos nos deparar com um cesto que ocupa o centro da tela. A câmera descerá e se fixa em um rosto, no de Valquíria. O movimento da câmera aqui produz o efeito de inesperado, primeiro ao revelar o rosto de Valquíria, em seguida ao mostrar a surpresa de um encontro. O olhar de Valquíria é oblíquo à esquerda do quadro, acompanhado pela exclamação do nome sobre quem talvez procurasse, Felício. O alargamento do quadro coloca em campo Felício, preso pelo olhar de Valquíria, que durante toda a sequência não deixará de executar seu olhar sobre ele. O olhar é um dispêndio de investida sobre Felício, que tenta fugir de seu olhar, quando trocam de lugar no quadro, mas continuam ligados pelo olhar. A articulação dos desejos dos dois se mantém pelo olhar e no movimento de troca de espaços quando um ocupa o lugar do outro no quadro. Temos nessa sequência um jogo de sobreposições. Isso aponta para um sujeito que se constitui a partir de si mesmo, no interior de si mesmo, visando a relação consigo e, com isso, constituindo o modo de ocupar-se a si. Segundo, a troca de lugares entre Valquíria e Felício reforça os seus laços, deixando claro que cada um anda sobre as pegadas do outro. A troca de lugares investe na posição de que os dois são um só e ocupam o mesmo lugar. O toque é um ato iluminador, um tipo de contato no qual se inscreve o sujeito em um momento de prazer, conhecido como os atos de Afrodite. Ele evoca um recorte ao mesmo tempo em que agrupa certo contato físico em uma prática dos prazeres. Nessa esfera de sensações é que vamos ver o enquadramento de Felício, sentado ao lado de Antônia, desacordada, em uma rede. Felício acaricia a sua mão. A verdade que se irrompe ali, de si para si, é a do cuidado do matrimônio, que mostra um tipo de ato de compaixão do sujeito desejante em relação à esposa. Trata-se de uma prática do domínio da sexualidade, uma vez que é o reflexo da normalização do sujeito diante do quadro de uma moral sexual. Entretanto, a interrupção do compadecimento dessa cena é feita pela voz de Valquíria, que vai invadir o campo com um travelling à esquerda, colocando-a do outro lado aos pés de Antônia. Assim, a cena se completa. Antônia é o obstáculo dado a ver na posição dos personagens dentro do quadro para a conduta do prazer sexual entre Valquíria e Felício. Na tomada seguinte, Valquíria e Felício estão na janela, os dois debruçados no parapeito, lamentando a morte de Antônia, quando a câmera desce para o detalhe de Valquíria segurando a mão de Felício, deixando seu rosto fora do campo. Aqui,
opera-se um recorte sobre a moralidade do comportamento dos sujeitos em atividade sexual, desencadeada pelo prazer no toque das mãos. A prática precisa do toque das mãos, que em circunstâncias diferentes conduzem Matinta a um código prescritivo de normalização para o sujeito. Valquíria é a incitação do descumprimento das normas, instituindo por meio da multiplicidade de sua constituição um lugar que desestabiliza os prazeres e fere a interdição do prazer restritiva ao matrimônio. O storyboard é a arte das imagens que faz parte da pré-produção de um projeto cinematográfico. A partir do roteiro, o storyboard visa a construção de um arquivo visual dos modos de ver e o que ver antes da produção das filmagens. Trata-se de um procedimento de intervenção. A palavra do roteiro vai se transmutar em imagem no storyboard. Não se trata de a língua possibilitar uma produção de imagem. Ela própria é a imagem daquilo que vai ser capturado de modo singular pelo artista na criação do storyboard. Comecemos pelo roteiro. Essa operação dá transferência de uma imagem latente, na língua, para a língua da imagem no storyboard é uma estratégia de integração muito antes de ser de modificação, como vias a alterar a percepção sobre o sujeito e o seu modo de existir no mundo. A intervenção do sistema linguístico discursivo e sua integração ao sistema imagético, em síntese, podem ser assim colocados. Mais uma vez, os efeitos de audiovisualidades que o storyboard cria são a recitação das áreas de prazer que o discurso do roteiro levantou e fez se espalhar em cascata, atordoando e confundindo o sujeito. Isso pode ser verificado no encadeamento dos quadros que mostram o corpo de Felício. A falta de orientação de Felício é que visualmente identifica a sua posição dentro da série de quadros quando ele entra pela direita, sai pela esquerda ou corre para a profundidade do campo. Seu olhar caminha junto com sua busca frenética por Valquíria, lançando-se para os lados, para cima do quadro e para seu interior. O discurso da ausência e da falta, constitutiva ao sujeito, é a repetição do discurso do roteiro. Os discursos das audiovisualidades, portanto, não se constituem nos elementos linguísticos das frases do roteiro, nem na gramática visual dos esquetes no storyboard. O roteiro e storyboard estão vinculados um ao outro por uma forma de aproximação dos discursos veiculados e não pelo suporte que os limita. A relação que se estabelece entre um e outro são a repetição do discurso da imagem na língua do roteiro do discurso, na imagem dos esquetes do storyboard. Intericonicidade. Conceito de Jean-Jacques Courtine traz em seu bojo a ideia de que as filigranas de uma imagem fazem decalcar sempre outra imagem. Ao considerarmos com Courtine que não há uma imagem que não traga em si outra, sendo ela tanto fixa quanto em movimento, não há imagem que não introduza consigo um som, e que, nas reduplicações da memória, entre som e imagem,
não nos faça remoer percepções das mais antigas na linha da história da memória dos sons em nossas vidas. Portanto, não há uma materialidade sonora que não suponha outra. A este mecanismo de remissão da memória dos sons nas audiovisualidades gostaríamos de chamar intersonoridade. No velório de Antônia, vamos encontrar Nazaré, que veio determinada a explicar sobre a Matinta e fazê-la morrer. A sequência, com baixa iluminação, coloca em evidência Dona Nazaré no quadro. Com a entrada da velha sábia, Valquíria deixa o espaço em que está sendo velado o corpo de Antônia, não sem antes dar-se com os ombros nos de Felício. Saem juntos para fora da casa, enquanto Nazaré explica. Matinta só morre completamente depois de passar o fardo para outra pessoa. Ela passa oferecendo o fardo, perguntando: quem quer? Quem quer? Aquele que disser eu quero, tá com desgraça, vai ficar com fardo de virar Matinta. Nesse processo constitutivo de dentro e fora, no qual o sujeito se apresenta, a intersonoridade mais uma vez o atravessa, dessa vez na velha, que ao gritar o estridente quem quer da Matinta, também se encontra com a sonoridade do canto da coruja rasga-mortalha. Essas são as palavras pelas quais Nazaré descreve a Matinta, dando um grito muito alto e estridente ao repetir as duas palavras da oferta da maldição na conhecida sentença expressa no prazer condenado de quem quer. A economia oral de quem quer é diretiva à provocação do prazer do outro, e sua repetição realça e estremece as bases da temperança do sujeito. A sobreposição da fala de Nazaré é um domínio cênico do campo da audibilidade, que alimenta o campo da visualidade, culminando com a fuga de Valquíria, transformada em Matinta, e a perseguição de Felício atrás dela. A estratégia cinematográfica de construção para a narrativa da Matinta não se fecha nos planos que vemos. Um único traço, no quadro de memórias das audiovisualidades, nos basta para fixar uma repartição sobre o enunciado da Matinta. As memórias das audiovisualidades da bruxa, na narrativa da Branca de Neve, são armazenadas por nós em um certo grau, ao nível do qual não conseguimos nos esquivar. Cabe aqui pensar como essas condições de audiovisualidades da Matinta e da bruxa da Branca de Neve se apoiam uma na outra. A provocação do prazer nas duas formações, em forma de convite, tem seu aparecimento por meio de uma pergunta. A Matinta pergunta: quem quer? A bruxa pergunta: Would you like to try one? Você quer experimentar uma? Ofertando a maçã. As formulações orais da Matinta e da Branca de Neve se sobrepõem discursivamente, uma à outra. As falas conservam entre si condições linguísticas em uma tessitura morfossintática que se avizinham. Mas, para que a intersonoridade se estabeleça, é necessário que a proposição verbal repita também sua historicidade. A historicidade em Branca de Neve tem como resultado o discurso da tentação que se desdobra nos pronunciamentos sobre a Matinta. As coexistências entre Matinta e a bruxa obedecem a um tipo de revezamento muito particular e revelador de um estatuto para o sujeito. Primeiro, Nazaré se assemelha na morfologia corporal à bruxa da Branca de Neve, cabelos grisalhos, a pele com rugas do tempo, como também se cerca de uma produção de ameaça e medo. Desse lado, a intericonicidade, na similaridade de seus traços corporais, se realiza por meio de uma retomada memorial do discurso da ameaça e do medo. Segundo, a pergunta da Matinta, dada a ouvir de forma historiônica nos altos brados, está em consonância com a audibilidade na longa e alta gargalhada da bruxa. Desse ponto, a intersonoridade entre os modos sonoros de reação das duas personagens
se lançam no espaço discursivo do insólito. Ao final do glorioso curto de Segtovich, Felício se pronunciará vencido pelo desejo, o seu rendimento ao pronunciar Eu quero. Em Coexistência Nada Inocente, Branca de Neve também pronuncia I wish. A intersonoridade e seus ecos sonoros em tempos e lugares diferentes é o ponto de intersecção e ligação histórica entre os dois personagens. Os dois fazem nada mais do que, em intersonoridade, se repetir a si mesmo no nível verbal e, como não poderia deixar de ser, no nível discursivo. Agora, a revelação e a aceitação do desejo se transfiguram em um modo de sujeição ao prazer interditado que não poderia nunca ter se pronunciado. Valkyria! O corpo, para Foucault, é destroçado dos ritmos de trabalho, repouso e festa. Ele é intoxicado por venenos, alimentos, por valores, hábitos alimentares e leis morais simultaneamente. Os pequenos prazeres, as moralidades dos desejos e o frisson jurídico na ordem da correção dos gestos fazem ressurgir procedimentos de conduta do sujeito. Tal perspectiva forma novos acontecimentos para o corpo na operação da intericonicidade e da intersonoridade nos discursos das audiovisualidades. As audiovisualidades asseveram o lugar das descontinuidades. A história que se depreende da genealogia é aquela própria possibilidade do devir. O lugar da separação na genealogia não é fechar a história, mas é o lugar para decantar a história, bem devagarzinho, pingo a pingo. Com isso, a genealogia vai reavivar acontecimentos esquecidos e reorganizar coordenadas da nossa própria vida.